Você trabalha com marketing, inovação, tecnologia e tem uma grande dor hoje? Imagino que sim, né? Qual seria essa grande dor? Pergunto para todo mundo e geralmente é sempre a mesma resposta. O que que eu vou fazer com inteligência artificial? O mundo está mudando, as empresas estão mudando, tecnologia muda todo dia, uma plataforma nova, um serviço novo, e a gente, como profissional de qualquer categoria, tem um ultra pensamento, imagino eu, de para que lado eu vou, o que que eu vou testar, o que que eu vou contratar alguém para testar. E essa relação tem mexido muito com o mercado e muito com a gente da Monk. Indo para um caminho do nosso segmento, tecnologia e vídeo e imagem, a dúvida é sempre muito parecida, né? Eu contrato alguém, a gente entrou de sócio de uma empresa recentemente, mas eu trouxe alguém mais capacitado e gabaritado possível para conversar com a gente hoje. Certamente vão vir insights incríveis, diferentes e que vão me ensinar muita coisa, espero que para vocês também. Estou aqui hoje com o André Pantaleão. Olá, pessoal. Ele é o General Manager, Country Manager Country da Manager. Getty Images no Brasil e diretor de vendas. Bem-vindo, André. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer, obrigado pelo convite, Rodrigo. E eu queria que você se apresentasse um pouco mais pessoal, contasse um pouco da sua história. Você está há pouquinho tempo lá, né? Tô pouquinho, Isso. pouquinho. Eu entrei em 2002, esse ano eu completo 23 anos de empresa, e eu entrei na época que ainda eram os cromos, quando a gente trabalhava com as fotos, foi numa fase que começou a digitalização, então, e com a evolução, as coisas foram mudando, né? E eu fui também crescendo dentro da empresa, trabalhei em várias áreas, com produtoras, com agências, e as coisas foram mudando e foram evoluindo. E agora a gente tem muita coisa diferente, muita evolução, tem AI, tem eu digo que eu entrei num banco de imagens e hoje eu estou numa empresa de soluções de conteúdos visuais. Legal. Então o perfil de trabalho, o perfil das imagens, do conteúdo, dos vídeos são bem diferentes. Boa. Vamos começar lá do comecinho. Eu sou sócio da Monk, eu tenho 53 anos, 30 de carreira. Uhum. Então, a pessoa mais velha da Monk sou eu, a segunda mais velha é meu tempo de carreira, depois vem a galera. Eu queria contar para eles o que que é um cromo, né? Como é que começou, quando você chegou, como é que era exatamente e qual foi a primeira grande revolução? Eu acho que a primeira grande revolução foi a parte da mudança para o digital. Então, a Getty foi a primeira empresa a licenciar uma imagem pela internet. Então, antigamente a gente mandava os cromos para os clientes, eles revelavam as fotos, tinha que ter um estúdio, né? E tinha um arquivo que eles Uhum. faziam, que a gente fazia a busca. Tinha um pesquisador que era offline, né? Ele Eram fazia, caixas, eram eram arquivos? arquivos, eles tinham que fazer as buscas lá, procurar. E de offline foi para online. Agora, né, Uhum. a gente utiliza várias tecnologias, machine learning, uma série de coisas. Então, mudou muito de lá para cá. Então, a primeira revolução foi essa parte da digitalização, que a Getty foi a primeira empresa a vender aí um conteúdo online pela internet. Depois também veio a criação de assinaturas, que a Getty foi a primeira empresa de foto a criar Hum. assinaturas também, Pacotes, né, que pacotes, você pode. assinaturas. Então, hoje, isso aí começou a facilitar muito e dar mais acesso às empresas menores também a utilizarem esse tipo de conteúdo, porque antes era uma venda à la carte, depois Uhum. começou uma venda por assinatura, então isso aí também facilitou. Depois, pela Stock, a gente começou a ter uma assinatura de crowdsource, que é uma assinatura que ela é alimentada por contribuidores, por terceiros, então também começou Legal. a ter essa assinatura e começou ainda, acho que, flexibilizar muito mais, e assim foi. E aí a gente começou com os estudos de conteúdo, né, então a gente tem um sistema de insights que chama Visual GPS, que ele estuda tendências visuais. Então, esses contribuidores que sobem as imagens para a plataforma, eles têm acesso e recebem essas informações. Quais são as imagens, tendências agora ou para o futuro? Então, as imagens entram para o site com todo um estudo, né? Não é qualquer imagem que sobe para o site. Uhum. É importante ter como que a gente vai facilitar para os nossos clientes para conectar com seus consumidores finais. Você tem 2 Então, clientes. Você tem um cliente que sobe as fotos. Então, se exatamente. eu sou um fotógrafo amador ou profissional, aí você vai me corrigindo. Sim, Eu tenho interesse, então eu vou lá e
subo as fotos e disponibilizo para você Isso, comercializar. isso. E aí esse relatório é um relatório que me inspira, ó, vai por esse caminho que está tendo procura, vai por esse caminho que está Exatamente. tendo procura. Tanto para os contribuidores quanto para os clientes. Uhum, Então, são relatórios que depende do segmento, a gente pode fazer estudo de ESG, estudo da parte financeira, da parte de saúde. Então, que tipo de conteúdo a gente consegue colocar no site que vai ajudar as agências ou os corporativos a conectarem, criar essa conexão emocional com os seus clientes finais. os Trazer o trending consumidor mais... topics. Isso. Trazer os consumidores mais Legal, próximos. boa. Eh, como é quantas pessoas hoje colocam me conta um pouquinho, eu fiquei curioso, assim, Tá. eh, quantas fotos sobem por dia no Brasil ou no mundo? Quantos colaboradores para esse pedaço vocês têm? Como é que vocês atraem? Como é que vocês Sim. remuneram? Nós temos uma equipe específica que tem esse relacionamento com os contribuidores, né? A remuneração é por revenue share, então tem um contrato, né? E eles recebem um revenue share tanto para a venda de imagem quanto para o treinamento de AI. Uhum, Então, depois a gente vai falar um pouquinho disso, de AI a gente pode entrar e explicar um pouquinho, mas também eles recebem, esses contribuidores recebem, quando o conteúdo deles é utilizado para treinar a nossa ferramenta de AI, uhum, eles também recebem uma participação disso, que é algo fundamental hoje em dia, é, é, o contribuidor receber por esse trabalho, pela obra que ele tem, né, pela uhum, foto. E, e também tem a questão de todo esse suporte do que subir, né, que a gente falou do Visual GPS. Então, tem um departamento específico nosso que cuida desse relacionamento com os nossos contribuidores. A gente tem por volta hoje de 500 mil contribuidores no mundo inteiro, uhum. sendo 85 mil exclusivos. Então, tem uma boa parte que só trabalha para a Get. Então, esse conteúdo você não vai achar em qualquer lugar, só no nosso site. Uhum. Isso aí eu digo mais na parte criativa, né? A gente também tem a parte editorial, que a gente cobre os maiores eventos do mundo. Então, a gente é a empresa oficial do UFC, da NBA. Então, a gente também sobe diariamente um conteúdo muito grande dos eventos que acontecem, que aí entra mais na parte editorial. Fotógrafo próprio ou são Então, tem as duas partes. tá. Tem alguns fotógrafos próprios, porque tem que ter muita especialidade. Às vezes a pessoa é especialista na NBA ou especialista em esportes aquáticos, aquelas fotos embaixo da água. Uhum, Então tem algumas coisas que a gente precisa de pessoas especializadas. Na parte de entretenimento, isso que é até legal, né? Que dá orgulho, às vezes, a gente trabalhar numa empresa no uhum. porte da Get. Teve o show da Madonna no Rio de Janeiro, da Lady Gaga. Elas exigiram um fotógrafo nosso, que é o que tira só fotos de celebridade. Legal. Então ele vem de fora, ele vem dos Estados Unidos para ficar com elas, porque ele já sabe a melhor forma, o melhor posicionamento. Então, isso aí é muito legal também. Através de vocês e dele, a imagem dos grandes artistas vai para o mundo inteiro, né. Vai para o mundo inteiro. Muito legal. E falando um pouco de tecnologia, até Claro. legal nessa parte, por exemplo, num evento editorial, numa Copa do Mundo, por exemplo, a imagem da câmera do fotógrafo para o cliente, para uma televisão, para um portal, em 30 segundos a gente consegue entregar esse material. Então é quase real Caramba, time, a gente consegue entregar já com qualidade, né, já porque com todo mundo qualidade. fala: "Ah, depois tem que tratar a foto e tal", mas Não, para uso editorial, em 30 segundos o cliente já está com essa imagem no site, ou no portal, ou no Instagram. boa, Então, essa tecnologia também é algo que mudou muito, né? sim. Ainda sem entrar em AI, mas a gente pode ir pelas beiradas se quiser, você tem todo um mercado consumidor também, né. Sim. Agências de publicidade, jornais. Hoje em dia, todos os tipos de clientes utilizam imagem, Uhum, né? Então, a gente sabe que 85% da comunicação ela é visual. sim. Então, e como a gente tem produtos para todos os tipos de cliente, todas as verbas, então hoje em dia qualquer tipo de empresa pode utilizar os nossos serviços. Quem são os principais? Agências, nós temos agências, produtoras, tem corporativos direto também que compram bastante, Uhum, que é uma tendência cada vez maior, as in-houses, uhum, então tem muito eh, televisões também.
Então a gente tem alguns clientes grandes em relação a meios de comunicação, influenciadores também. Sim, verdade. Então tem muitos influenciadores do Instagram que hoje viraram um portal de notícias. E eles são grandes clientes. Sim. Então os grandes clientes para a gente não são só grandes multinacionais, ou são os que utilizam bastante conteúdo. Uhum. Então nós temos também influenciadores que utilizam da forma correta e possuem assinaturas e utilizam bastante o nosso conteúdo, principalmente dessa parte editorial, da parte de entretenimento, a parte de esportes. Então, André, em linha com a questão de inovação que a gente está falando, eu imagino que tenham mercados que deixaram de existir e mercados que hoje são muito mais movimentados, né? Você tem uma historinha dessa para me contar? Quem era muito bom cliente que simplesmente desapareceu ou diminuiu muito? E o que está a tendência que está surgindo agora? A gente tem, realmente existe ao longo do tempo, alguns segmentos, eles caíram, ou alguns segmentos novos que surgiram também, mas na parte de jornais, na parte de revistas, antigamente eram clientes muito grandes. E hoje mudou muito Uhum. esse volume de compras pelo perfil, né, do impresso, do online. Então, algumas grandes editoras aqui de São Paulo, que já chegaram a ser os nossos maiores clientes, hoje compram muito pouco Uhum. em relação ao que eles compravam antigamente. Então, isso serve para jornais. Então, essa mudança é muito clara, e ao mesmo tempo a gente vê clientes aí de startups, ou que nem eu falei, influenciadores, Uhum. que antigamente não tinham espaço e hoje eles têm uma visibilidade muito grande, Sim. né? Então, às vezes, é claro que mudou muito essa questão do impresso para o digital, para o Instagram, Uhum. para esses influenciadores, que muitos criaram um portal de notícias e Dentro do próprio canal do Instagram. dentro do próprio canal. E então, essa mudança, e até em relação às agências também mudou muito, né? Antigamente as agências compravam muito mais do que elas compram hoje. Uhum. E o corporativo direto comprava muito pouco, porque antigamente a gente entrava em contato com ele, não, é tudo via agência. Hoje não. Hoje os corporativos compram muito direto. Sim. Então, essa foi uma mudança também que a gente observou ao longo do tempo. Essa é uma tendência que a gente enxerga daqui também, acompanhando o mercado de marketing, né? Que é a questão da relevância das agências para os anunciantes. Sim. Eu tô nesse mundo há muito tempo, já contratei, já fui contratado, e de fato, com a questão de talvez uma preocupação, aí é opinião minha, tá? Uhum. Uma preocupação menor das agências com o negócio do cliente, acabou que os negócios do cliente colocaram uma agência dentro de casa, que são as houses, né? Sim. Então, eu também concordo com você que tem uma tendência muito grande para as corporações começarem a ocupar esse espaço, Sim. e essa necessidade de uma comunicação quase que ao vivo, né? Imagino que deve ser uma loucura também de... É a questão, acho que, da transparência, da agilidade, mas assim, eu ainda vejo, eu acho que vão ficar as agências muito boas. A gente tem Sim, agências muito boas que estão se inovando, estão mudando rapidamente o modelo de negócio. Então, eu ainda vejo, a gente atende ainda muita agência, mas você vê que o volume uhum, diminuiu. diminuiu, Então, acho que estão ficando só as que realmente trazem um valor agregado, uma agilidade com certeza. para esse cliente. É que através da criatividade mude de fato os Exatamente, negócios, que é né? o fundamental, né? É, Que eu acho que a gente fala do AI, quem trabalha como robô vai ser substituído. Agora, quem tem a criatividade, que é o que as grandes agências têm, sim. eu acho que isso aí não tem como substituir. Então vamos entrar nesse assunto agora, né? Vamos. O assunto que estava todo mundo esperando e, e que gera muita curiosidade. Eu vou te fazer umas perguntas. Desculpa. Vou te fazer algumas perguntas que eu escuto muito e muitas vezes eu não sei responder. Uhum. Talvez você também não saiba, mas algumas você vai saber com certeza. Mas há quanto tempo você começou a reparar nessa mudança da necessidade, da demanda de falar sobre AI? Tem o período pré-AI generativa, né? Que vocês imaginam já Sim. trabalhavam com AI. Como é que era esse momento? E Aham. depois com a generativa, o que que mudou e para que caminho a gente Sim. está indo? Então, a gente sempre trabalhou com muita tecnologia na parte do site em relação às pesquisas. Então, já utilizava já AI, Machine Learning,
em relação às pesquisas do site, quando você coloca as palavras-chave, Uhum. para facilitar para o cliente a encontrar a imagem com mais relevância mais rapidamente. Então, a gente sempre utilizou essa parte de tecnologia e eu acho que um pouco mais de um ano para cá começou com mais ênfase Uhum. e foi nesse momento também que a gente começou a trabalhar a nossa plataforma. E pelo que estava acontecendo no mercado, as plataformas, da forma que eles estavam utilizando, da forma que eles estavam treinando as ferramentas, eh, a gente pensou que para a segurança dos nossos clientes e também dos nossos colaboradores, Uhum. a nossa ideia seria criar uma ferramenta que trouxesse uma remuneração para os contribuidores, né, que a gente vai utilizar o conteúdo deles para treinar a ferramenta e também desse uma segurança para os nossos clientes, de não gerar uma imagem com algum problema de direito autoral, onde a base Sim. ali tem marca, tem pessoas famosas. Então, quando começou, a gente começou a notar muito problema em relação a isso, das empresas inseguras para utilizar as plataformas, porque eles não sabiam da onde que estava sendo retirado Sim. esse conteúdo de base para treinar a ferramenta. Toda a E base é feita pelos colaboradores, isso. 100%. Tá. Então, a nossa plataforma de AI, a gente fala que é comercialmente segura, e ela é, porque além de trabalhar, de utilizar como base apenas o nosso conteúdo criativo com liberação dos direitos autorais, a gente ainda oferece um seguro para os nossos clientes, que começa aí de $10.000 por foto. Caso ele tenha algum problema, a gente vai trabalhar com ele para resolver, mas é mais uma garantia, porque nada impede de alguém Sim. falar que é você na foto ou não, então, a pessoa vai ter um custo para aquilo, a gente tem esse seguro para isso. E então, o grande objetivo é trazer essa ferramenta segura, e ao longo do tempo a gente foi trabalhando, se você vê a agilidade da plataforma, né, a qualidade das imagens, então é algo impressionante. E aí eu acho que isso é uma evolução constante. Uhum. Então eu acho que cada vez mais vai ter essa evolução, vai ter essa melhoria, vai ter essa velocidade. eh, e também esse tipo de ferramenta serve para editar fotos do site. Uhum. Então você pode também pegar uma foto do site e utilizar essa foto para adicionar alguma coisa ou remover um fundo. Então não serve só para. Essa era uma das perguntas. Não é só para criar uma foto nova. Uhum. Você pode editar uma foto já existente. Tá. Então, hoje eu subo 10 fotos. Uhum. Essas 10 fotos entram dentro do banco de dados e começam a conversar entre si Sim, e com outras fotos sim, para criar novos ambientes e novos exatamente. lugares. Isso tudo, quando eu subir, eu estou dando direito, estou recebendo por estar dentro Exatamente. do estudo da plataforma. Tá. Isso é infinito, né? Sim. Não É. tem. Depende do prompt, né? De como. Aham. Então, conforme essa transparência é importante, né? Uhum. Então, a gente é transparente com o nosso contribuidor, com o fotógrafo, para quando é utilizado, ele fica sabendo e recebe um relatório Boa. e é remunerado não só pela venda avulsa, mas também por essa Mesmo se tiver um pedacinho utilização. só da foto lá. Peguei Qualquer, essa caneca se ela foi amarela de utilizada, banana. ele vai receber uma participação Tá. E quando tem daquilo. gente? Também a mesma coisa. Mas deixa eu entender. Vamos lá. A Rafaela, que está aqui acompanhando, é Aham. uma fotógrafa Sim. e ela tirou uma foto, 10 fotos minhas, Uhum. nesse lugar aqui. Ela vai lá, ela tem que pegar os meus direitos. Exatamente. Tem que pegar a sua assinatura. A gente tem um documento, todas as fotos que estão no site criativas, lá aparece que tem autorização do modelo. Uhum. O contribuidor, ele é parte do contrato isso, ele tem que mandar um documento assinado por você, que você está autorizando utilizar a sua imagem para esse fim. E aí, como eu fiz isso com a Rafaela, com o fotógrafo, não importa. Não, aí Tipo, como foi feito, tá. tá? Mas tem que ter a sua assinatura, o seu documento, então tem tudo uma Por tempo autorização. indeterminado. Exatamente. Tá. E dentro das fotos, assim, eu posso tirar o Rodrigo e colocar em outro lugar? Pode. Pode colocar alguma coisa, algum objeto, algum animal, remover uma pessoa, fazer o que você quiser, tá? Tirar o Rodrigo e botar outra pessoa? É Sim, porque isso me perguntaram outro dia. só que dentro do, né,
fotos dentro do site, você não pode pegar algo de fora e colocar na nossa plataforma, Ah, porque aí entendi. você perde completamente, você acaba sujando ali Então, se tirarem o Rodrigo e botarem outro fulano na mesma foto, tem que ser gerada pela nossa plataforma. entendi. Não posso pegar uma pessoa de fora e colocar, porque não sei se essa pessoa autorizou ou não. Claro, claro. E você acaba comprometendo toda a estrutura. É porque tem questões. Eu vou até tirar a ética de lado, no sentido É. de. É óbvio, ética é óbvio que tem Sim, que ter, sim. né? Mas tem muita dúvida agora de regulamentação. E não Sim. existe regulamentação, né? Tem um projeto de lei que está em andamento, que já estão criando, e que eu entendo que isso que vai regular o mercado, né? Uhum. Vai trazer essa regulação que é fundamental. Já É, tem algum caminho que você esteja vendo? já está O que você tem bem, escutado? tem uma equipe do Ministério da Fazenda que já está trabalhando, Uhum. está até conversando com as empresas em relação, entendendo como cada um trabalha, como é que funciona, e já está criando isso para ser aprovado. Então, eu Mas acho não que já tem nenhum está. spoiler, não, né? Eu acho que se você consegue até Pelo pelo site. site, você consegue até visualizar, entrar no site e ver Uhum. as informações. Eu acho que já está bem adiantado até. É Não é porque, algo, acho que é algo público que você consegue consultar também. sim, que tem a questão de direitos autorais, né? E de imagem, que é óbvia, Sim, mas tem uma questão trabalhista também de o emprego mudando de lugar, né? sim. Eu acho que é um complemento, tá? Uhum. Pelo que eu vejo, em alguns casos, eu digo no nosso caso, tá? No nosso caso, eu vejo como um complemento para o criativo, para a pessoa que está. É uma ferramenta adicional, mas eu não acho que vá substituir, Uhum. porque até em relação às tecnologias, com o avanço das tecnologias, esses estudos do Visual GPS, eles mostram que os consumidores querem cada vez mais imagens reais. Atitude. Até você pode ver, até assim, existe uma tendência também das marcas, e a gente vende também, depende se a empresa tiver, patrocina um atleta. Uhum. Então a gente vende essas imagens editoriais durante um evento, durante um jogo de tênis. Então, por exemplo, o Itaú patrocina o Alcaraz e a gente cobre todos os jogos Uhum. de tênis. Então eles podem, se eles têm autorização do Alcaraz e da liga de tênis, eles podem comprar essa foto com a gente e utilizar nas campanhas. Caramba, E a legal. gente vê uma tendência, um aumento grande disso, das marcas utilizarem pessoas famosas, artistas, para trazer as pessoas reais, mais próximas. Sim. Então tem essa tendência muito grande. Então eu não acho que vá substituir, eu acho que vai complementar, vai facilitar, vai agilizar a vida dos criativos, de quem trabalha com foto. Mas eu posso chegar lá e botar, eu quero Alcaraz num veleiro. Não, na parte de AI não. Tá. Não é nada de que é editorial com pessoas famosas ou marcas. A ferramenta Como é que ela funciona? é, Como é que a ferramenta é um funciona? prompt, né? Aham. Você tem um espaço para você colocar o prompt. E aí, quando você gera o prompt, aparece 6 opções de imagens embaixo. Tá. Mas você pode configurar se quer horizontal, vertical, Mas aí filtro um de cor. homem, Isso, você tem que colocar tal, uma detalhadas família informações. de. Tá. Isso. E aí, Legal. automaticamente, já gera as opções de imagens que foram geradas. E ali você consegue ir trabalhando e filtrando e... Aconteceu alguma coisa recentemente que você nunca imaginava que pudesse acontecer? Tipo, olha, isso aqui eu não acreditava que a ferramenta podia entregar, ou então surgiu uma campanha muito fora da caixa que algum cara muito criativo chegou lá e falou: tive essa ideia aqui, porque você está proporcionando Sim, milhares de possibilidades, né? sim. Não, assim, não, às vezes as coisas que acontecem são... com a nossa ferramenta, assim, ainda não teve nada de... Eu acho que eles acabam, os criativos das agências, aí, eu acho que eles acabam criando campanhas e tanto com AI ou sem AI. Uhum. Então tem muita coisa que que você fala, nossa, como que eu não pensei nisso antes, né? Sim. Mas no caso de AI, assim, não tem nada específico, assim, o que a gente vê é um avanço muito grande da plataforma, da qualidade, né? Os resultados. Sim. Quando você gera as imagens, a gente vê uma evolução muito grande. Tá. E dentro dessa dinâmica que vocês acabam regulando um pouco também, né? Todo mundo, quando vai mexer em imagem, eu procuro ler sobre vocês para ver o que vocês Sim, estão fazendo para poder fazer.
Porque vocês já pensaram muito antes de executar, né? Sim, é É, tudo muito estudado, muito pensado, sempre pensando na segurança, uhum. tanto dos contribuidores quanto dos nossos clientes. Então, a Get ela preza muito por isso. E como é que vocês identificam possíveis fraudes? Tem um sistema, né, que acaba monitorando, mas é mais nesse sistema online, né, que a Uhum. gente consegue ver. Mas você diz o quê? Em relação ao AI Assim, eu ou... peguei a foto do Alcaraz e botei numa Ah, não, praia paradisíaca. nossa plataforma você não consegue, Tá. tá? Ela é fechada, você não consegue colocar nada. Mas se eu te dar a foto e fizer alguma outra aplicação, você Em contrato, isso aí você não pode, né? No nosso contrato fala que você não pode utilizar as nossas imagens em outras ferramentas. sim, Então você não pode comprar uma imagem nossa e utilizar numa ferramenta de terceiro, entendi. tá? Então isso aí, em contrato, Já são os caminhos que já são os caminhos. legal. Eh, Indo para um outro caminho, agora que a gente estava conversando também aqui antes, né. Acho que quando o mercado muda muito, ele acaba se redesenhando. O banco foi assim, você tinha dezenas de bancos no passado, há 20, 30 anos atrás, agora você tem 3 grandes. Eu vi um movimento também de uma fusão entre vocês e a Shutter, Sim, no global, né. isso. Eh, eu sei que a gente sabe que está rolando porque está na mídia Sim, sim. tradicional. Eh, Você acha que é um movimento que vai acontecer com outras empresas? Eu entendo que é um movimento natural, mesmo em relação ao AI, às novas tecnologias, então eu acho que está muito ligado a esse tipo de movimento. Uhum, Eu acredito que é uma tendência, as entendi. empresas unirem forças e trabalharem juntas, e que eu acho que de quando mudou, né, começou a internet, então as empresas têm que ir se reinventando, mudando, não pode parar. Uma coisa que a gente fala na empresa é que a única certeza que a gente tem é que alguma coisa vai mudar, Ou amanhã, né? porque sempre muda. É, Tudo, não só em relação a conteúdo, mas em relação à tecnologia, em relação às plataformas, em relação à forma de você atender o cliente, que é sem muito dúvida. diferente, né? Então, É cada vez mais longe, né? é muito mais uma consultoria que você dá hoje do que. Então, você tem que entender. A gente consegue customizar muita coisa, então a gente tem que escutar, entender o que o cliente precisa e ali a gente trazer sugestões, ideias de como a gente pode ajudar, menos risco, menos Uhum, custo. Então tem uma série de coisas que a gente. Então a venda é muito mais consultiva hoje do que antigamente. boa. E você está há 23 anos lá, né? O que que você vê ali para frente? Não você como empresa, né? Uhum. Você fala: "Putz, só falta acontecer isso", né? O que que você imagina daqui para frente? Olha, eu imagino que a tecnologia vai evoluir cada vez mais, né? Então eu acho que é difícil a gente prever. As coisas mudam Claro. muito rápido e é difícil a gente prever o que vai acontecer, mas eu sei que é uma tendência, e eu acredito que isso é para melhorar, né, em todos os segmentos. Claro. Eu acho que a tecnologia veio, para melhorar e para ajudar, para facilitar. Eu acredito que as pessoas precisam estar preparadas para trabalhar com isso. Sim. Aquilo que eu falei, se a pessoa trabalha como um robô, ela vai ser substituída, então você tem que trazer a sua parte criativa, gestão de pessoas, como lidar com pessoas. Uhum, Então, que um negócio não se faz só de tecnologia, claro. né? Tem que ter alguém trabalhando, com essa tecnologia. Então, tem a gestão de pessoas hoje em dia é fundamental, Sim. ainda mais, trabalho híbrido, trabalho home office, então tem uma série de coisas que a gente vai ter que ir se adaptando, né? Então, conforme a tecnologia ela vai avançando, a gente vai se adaptando e aprendendo. Então a gente tá todo dia aprendendo alguma coisa nova. História sem fim, né? História sem fim. É. E não tem como saber, é difícil a gente saber onde vai parar isso, né? Acho que não vai parar, né? Tem uma questão que a gente tem falado muito que as coisas são cada vez mais fragmentadas, né? Então Sim, você tinha tudo na Globo, agora você tem 200 milhares de canais no YouTube que concorrem com a Globo. E outros canais de cabo e por aí vai. Você tinha jornal, que o digital, como você sim, falou, atropelou o mundo físico e
eu vejo um pouquinho de, assim, a concorrência vai tentar brigar com vocês por diferentes caminhos, né? Sim. Eu acho que quanto mais VO3, Midjourney e outros que tiverem, mais vocês vão ter dificuldade de vender o que vocês estão vendendo. Eu acho que depende, De é. novo, lado do leigo Sim, aqui, entre sim, sim, aspas, sim. perguntando Sim, e tentando exercitar a futurologia, né? sim, sim. Eu acho que depende, porque esses estudos que a gente faz, que eu comentei anteriormente, eles mostram que o oposto da tecnologia, do avanço da tecnologia, quanto mais a tecnologia ela avança, ela mais impacta as pessoas, mais as pessoas estão voltando para a questão humana, a questão de estar mais junto com as pessoas, de utilizar conteúdo mais real. Uhum. Então, assim, eu acho que vai trazer um movimento também, essa questão das pessoas pensarem e começarem a voltar na questão mais humana, mais de contato. Então, eu não acredito que isso vai trazer um distanciamento e vai ser tudo gerado por AI, tudo, não porque nós somos humanos. Claro, claro. Então, tem um certo limite ali e que nessas pesquisas mostram que essa questão da conexão emocional, ela é muito importante. E nem sempre com AI você vai conseguir atingir os consumidores ou as pessoas. E no GPS, né, chama? Visual GPS. O que ele está apontando aí de assuntos quentes? A gente teve uma pesquisa recente de ESG, Uhum. que a gente fez até um webinar com a ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, que foi bem legal, que fala um pouco das marcas, das grandes empresas, da questão do ESG, que tem muitas fazendo um trabalho, mas isso não é divulgado. Às vezes, as questões políticas, algumas Uhum. coisas acabam fazendo com que tem até chama greenwashing, um termo que eles usam das empresas que estão fazendo Uhum. algo relacionado a ESG, Uhum. mas elas não estão elas estão com dificuldade de como divulgar isso, de como mostrar. Sim. Mas ao mesmo tempo, uma grande parcela dos consumidores, que por volta de 70 ou 65% dos consumidores, eles estão preocupados se a empresa tem algo Iniciativa. relacionado a ESG. Uhum. Então, é importante. Então, tem esse dilema. Então, é importante a gente criar conteúdo, criar imagens que ajudem os nossos clientes a impactar esses clientes. E esses dados também são importantes, a mostrar que eles têm que passar para o consumidor o que eles estão fazendo. Não precisa Sem ter dúvida. medo, né? Então, mas você precisa ver a melhor forma de fazer essa comunicação. Então, assim, tem diversas, tem de healthcare, tem da parte financeira, dos bancos, com o fechamento das agências, Uhum. com esse distanciamento, né, Sim. pessoal, como que eles têm que tipo de foto, que tipo de cor, cores mais quentes, cores mais frias, Acho que a que tipo de inspiração. conteúdo utilizar. Eu concordo com você. A inspiração que vocês podem trazer para quem está criando ou para quem está buscando algo novo, né? Que eu acho que a grande dor de todo mundo é preciso apresentar alguma coisa nova. Vai Exatamente. fazer muita diferença. E a gente, através dos dados, a gente tenta trazer essa consultoria para os nossos clientes para facilitar essa comunicação. Boa. A gente está caminhando para o final. É, Passou rápido, né? passou Nem rápido. percebi. Foi o primeiro podcast, né? Meu Eu posso primeiro, falar aqui, então meu primeiro podcast. está sendo excelente. Então a gente pode ficar mais meia hora aqui, se você quiser. Ah, legal, vamos embora. A gente costuma perguntar no final se tem alguma dica que o André pode dar para alguém que nunca, que você não conhecia, que você conheceu hoje. Por exemplo, você me conheceu hoje. Você fala, Terra, passei por uma coisa na vida que eu queria te dizer. Ou então, algum novo colaborador que chega lá para você e você quer dar um conselho. Eu acho que eu já acabei falando um pouquinho disso. Eu acho que independente de toda a tecnologia, acho que isso aí é básico, a gente tentar acompanhar o que Uhum. está acontecendo. Isso aí faz parte da profissão e no seu segmento você tem que estar sempre antenado, estudando, buscando entender. Mas eu acredito que ainda hoje a gestão de pessoas
como lidar com as pessoas é algo fundamental. Acho que ninguém faz nada grande sozinho. Sem Então, dúvida. eu vejo pela minha equipe, da forma que a gente trabalha, a transparência, a honestidade com as pessoas. Eu acho que, mesmo com toda a tecnologia, eu acho que isso ainda é o fator mais importante dentro de uma empresa. Eu acho que a gente não faz nada se as pessoas não Sim. estiverem motivadas, não estiverem felizes, Eu independente da, concordo. da tecnologia que você tiver. E proximidade não precisa ser física às vezes, né? Não- É saber que você está ali, Exatamente. é importante. Então, Eu falo que nenhuma IA vai te dar um abraço. não vai de forma alguma. E nada substitui um É, abraço, né? Exatamente. exatamente. Então, eu acho que eu falaria para a pessoa focar na tecnologia, lógico, mas também trabalhar essa parte, porque é algo que desde quando eu entrei na empresa, eu vejo que é onde eu mais melhorei, Legal. onde eu mais cresci como profissional e que me ajudou a crescer den- eu acho que as pessoas que você trabalha vão te ajudar você crescer também dentro. Sim, Então eu acho que é algo ali, sozinho você não vai crescer. Você depende das outras pessoas. legal. Então eu acho que isso para mim foi fundamental e é o conselho que eu daria. Bonito, importante. É isso? É isso. Obrigado por ter aceitado nosso Obrigado convite de vocês. novo, por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Igualmente. E você, tirou as dúvidas, não tirou as dúvidas? Você pode mandar seus comentários aqui embaixo. Eu sempre esqueço de fazer essa parte, o pessoal briga comigo. Pode mandar seus comentários que a gente se compromete a trazer o André aqui virtualmente para responder. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Obrigado, até a próxima.